Lucas, capítulo 15. Versículo 1 e 2 dizem assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus essa parábola, dizendo: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deus aplica a sua palavra em nossos corações. Todos podem sentar-se? Meus irmãos, essa história que Jesus está contando, ele quer ilustrar verdades espirituais. Parábola faz isso. Parábola é uma história fictícia que procura ilustrar verdades reais. Jesus, ele está com um grupo de pessoas chamado publicano e fariseus. Publicano e pecadores. E esse grupo de pessoas não era um grupo bem visto e nem bem quisto pela sociedade. De tal forma que um outro grupo, chamado de escribas e fariseus, recriminam Jesus por se associar com aquele grupo que não era bem quisto e nem bem visto. Jesus, com isso, ele vai contar a parábola da ovelha perdida. Não só essa, ele vai contar a parábola da moeda perdida. E, por fim, ele vai contar a parábola do filho pródigo. Nessas três parábolas, Jesus quer ilustrar verdades que precisamos atentar. Gostaria, então, de compartilhar essas verdades. Qual é a primeira? A verdade do amor de Deus. Jesus está dizendo: olha, vocês olham para aquele grupo de pessoas que não é bem visto, aquele grupo de pessoas que não é bem quisto, e vocês entendem que porque vocês não gostam daquele grupo de pessoas, Deus também não gosta. Eu quero lhes dizer o contrário. Vocês não fariam por uma ovelha o que Deus está disposto a fazer por aquele grupo de pessoas. Meus queridos, Jesus, em primeiro lugar, quer conscientizar as pessoas do amor de Deus. E ele fala: qual de vocês é um homem que, se tiver 100 ovelhas e perder uma, não deixa as 99 e procura aquela uma que se perdeu? Essa pergunta é chamada pergunta retórica. Quem é que faria isso? A resposta é: ninguém. Você não arrisca 99 em busca de um. A ideia é a seguinte: se você está num determinado local, você tem 100 ovelhas, e ao contar você sente a falta de uma, quem é que vai deixar as 99 desamparadas para se aventurar a encontrar a 100ª que se perdeu? Ninguém faria isso. Aí Jesus está querendo dizer para eles o seguinte: o amor de Deus é algo que, humanamente falando, é incompreensível. Vocês não teriam disposição de procurar a 100ª ovelha, mas Deus está disposto a procurar o pecador perdido. E Jesus, ele vai além, dizendo o seguinte: quando encontra a 100ª ovelha, qual de vocês pegaria a ovelha cheio de alegria, colocaria sobre os seus ombros e traria de volta? Meus queridos, ninguém faria isso. Por qual razão que não se faria? Imagine aí, você trabalhou o dia inteiro, você conta suas ovelhas e sente falta de uma. E você percebe que no final do seu dia, você cansado, querendo estar com a sua família, você precisa ir ao deserto procurar aquela ovelha que se perdeu. Você não iria feliz, você iria chateado. Quando você encontrasse aquela ovelha, o que um pastor tem? Ele tem uma coisa que se chama cajado. É um pedaço de madeira com um gancho na ponta. Pastor nenhum pega a ovelha e coloca sobre os ombros. Pastor engancha a ovelha com o cajado e sai arrastando. E quando a ovelha está na frente dele, ele começa a fustigar a ovelha com o cajado
para que a ovelha siga o rumo que ele estiver orientando. Então Jesus está dizendo, olha, o amor de Deus é algo que vocês não vão conseguir entender. Vocês não têm disposição de se aventurar por uma ovelha perdida. Mas Deus tem toda a disposição de se aventurar pelo pecador perdido. Vocês, se fosse o caso de encontrar a ovelha, vocês depositariam sobre a ovelha toda a sua frustração pelo trabalho que está tendo. O Senhor, quando encontra um pecador perdido, ao invés de colocar sobre esse pecador a sua frustração, Ele coloca sobre esse pecador a sua alegria. Ele coloca sobre esse pecador o seu amor. Vocês pegariam a ovelha e a fustigariam. Quando as pessoas erram conosco e a gente precisa lidar com o erro delas, o normal é nós esfregarmos no seu rosto aquilo que elas fizeram de errado. Jesus está dizendo, o Senhor não faz assim. O Senhor pegaria o pecador, colocaria sobre os seus ombros, se comprometeria com o pecador. Ele iria além. Na sua alegria, ele reuniria os seus conhecidos. E ele diria, eis aqui aquela ovelha que foi perdida. Eu estou super feliz por ter reencontrado a ovelha. Meus queridos, quem tivesse 100 ovelhas e ao se perder uma, se regozijaria por ainda ter 99. Já o Senhor não. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O desejo do ímpio é que o desejo do Senhor é que o ímpio se arrependa. O Senhor tem prazer naqueles que se arrependem. E aqueles que se arrependem passam a desfrutar do amor do Senhor. Primeira lição que Jesus quer nos trazer é essa. Deus tem prazer em buscar aquele que está perdido. Deus se agrada de tal forma que humanamente nós não conseguimos entender. Nossa mente não alcança isso. A nossa forma de pensar está mais associada com o olho por olho e o dente por dente. Mas o Senhor tem uma natureza que se agrada em amar, ainda que o objeto do amor não seja digno desse amor. Meu querido amigo, é importante que nós entendamos isso. O Senhor nos ama de uma forma que a nossa mente não alcança. Eu vejo alguns hinos que falam do amor de Deus e falam de uma maneira muito graciosa. Tem um que diz assim, se os mares todos fossem tinta, se os céus fossem papéis, se todas as árvores fossem penas e todos os homens escrivães, nem mesmo assim o amor de Deus poderia ser descrito em todos os seus detalhes. Meu querido, entenda bem isso. Deus ama o homem. Deus ama o pecador. E Deus tem um interesse em que o pecador se arrependa, para que venha a desfrutar a totalidade do seu amor. Essa é a primeira verdade que Jesus quer nos trazer. Mas Jesus também vai nos trazer uma segunda. No versículo que nós acabamos de ler, nós vimos que essa ovelha havia se desgarrado. Se você observar na parábola das 10 moedas, você perceberá que a moeda se perdeu. E no final, quando fala sobre o filho pródigo, fala que o filho pródigo abandonou o lar. Então, Jesus está falando algo que é na natureza de Deus. É da natureza de Deus amar o homem pecador. Mas Jesus também vai falar algo que é da natureza do homem. É da natureza do homem se afastar de Deus. A ovelha se desgarrou. A moeda se perdeu. O pródigo saiu de casa. Meus queridos, percebem que ao mesmo tempo que Jesus enfatiza parábola após parábola que Deus ama o pecador, Jesus também enfatiza parábola após parábola que é da natureza do pecador se afastar de Deus. Isso daqui precisa ficar claro, porque a ideia de que Deus nos ama nos é uma ideia agradável, aprazível, muito fácil de assimilar. Mas a ideia de que nós somos rebeldes a Deus não é uma ideia agradável aos nossos ouvidos. Não é uma ideia aprazível a nós. E é uma ideia que nós temos a tendência de rejeitar. Mas, por favor, me acompanhe em algumas passagens da Bíblia. Mantém sua mão aí.
Olhe, por favor, o livro de Eclesiastes, capítulo 7. Aquele que estiver sem Bíblia, é só prestar atenção na leitura. Eclesiastes 7, versículo 29, diz assim, Eclesiastes 7, o escritor é chamado de o sábio, de o pregador. E o escritor, ele diz que começou a prestar atenção nas coisas que acontecem debaixo do sol, nas coisas que acontecem nessa vida. E ao final de várias observações, ele faz uma conclusão. Eis aqui uma conclusão que ele faz no capítulo 7. O versículo 29 diz assim: eis o que tão somente achei. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas estultícias. Percebe o que o pregador, o sábio, está dizendo? Que Deus fez o homem reto, Deus fez o homem puro, Deus fez o homem bom, mas o homem se meteu em várias estultícias. O que nós estamos vendo com isso? É da natureza de Deus nos amar, mas é da natureza do homem se afastar de Deus. O que aconteceu com a ovelha? Ela se desgarrou. O que aconteceu com a moeda? Ela se perdeu. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele saiu de casa. Meu querido amigo, entenda bem isso. Meu amado irmão, assimile a ideia da palavra de Deus. A ideia de que o Senhor nos ama é agradável, aprazível, nós abraçamos com muita facilidade. Mas a ideia de que o nosso coração é resistente a Deus não é agradável, não é aprazível. E a nossa tendência é rejeitar tal ideia. Mas a Bíblia quer que nós entendamos isso. Ao passo de que Deus nos ama, nós temos a tendência de nos afastar de Deus. Isaías 53 vai falar sobre Jesus como servo sofredor. Jesus como aquele que vai morrer em nosso lugar, que vai sofrer por nós. Mas ali vai dizer o seguinte: todos nós andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Percebe mais uma vez a palavra do Senhor mostrando algo que é da índole humana, que é da natureza do pecador? Todos nós nos desgarramos, cada um andou pelo seu próprio caminho. A ovelha se extraviou, a moeda se perdeu, o filho saiu de casa. Deus fez o homem reto, mas o homem se envolveu com várias estultícias. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Meu querido, é da nossa natureza. Uns se desviam pelo caminho do pecado, outros se desviam pelo caminho do materialismo, outros se desviam pelo caminho da religiosidade, outros se desviam pelo caminho da falta de religiosidade. Há aqueles que se desviam pelo caminho da idolatria. Muitos se desviam pelos pensamentos do próprio coração. Mas o fato é, seja qual for o caminho que você tem tomado, é da natureza do seu coração tomar caminhos que te afastem cada vez mais de Deus. Percebe que a Bíblia está dizendo isso? Mas, meu querido, eu gostaria de ir adiante nesse pensamento e te mostrar um outro versículo. A ovelha se desgarrou, a moeda se perdeu, o filho saiu de casa. Realmente, Deus fez o homem puro, se envolveu por várias estultícias. Cada um de nós andava desgarrado, se desviava pelo seu próprio caminho. Mas olha também Jeremias. Você está em Eclesiastes? Caminha à frente. Depois de Eclesiastes tem Cânticos, tem Isaías, tem então Jeremias. Jeremias capítulo 2 vai comprovar ainda mais a ideia que acabamos de compartilhar. Jeremias 2, versículo 13. Antes do 13, leia o 12. Jeremias 2, verso 12, começa dizendo assim. Se você estiver sem Bíblia, preste atenção, porque eu lerei pausadamente. Jeremias 2, verso 12 diz: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos,
ficai estupefados, diz o Senhor. O que Deus vai falar aqui é algo assim tão difícil de entender, que o Senhor fala, olha o quanto que precisamos ficar boquiabertos, consternados com essa informação. Versículo 13. Porque 2 males cometeu o meu povo. O primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. O segundo, cavaram cisternas rotas, cisternas que não retêm águas. Meus queridos, o que eu gostaria de deixar diante de todos, como ensino da palavra de Deus, daí eu mostrar os diversos textos da Bíblia, é que o fato de Deus nos amar é uma verdade indiscutível. Jesus faz questão de afirmar isso. E a prova de que Deus nos ama é o fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A intensidade do amor de Deus está no fato de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, realmente, o amor de Deus é indiscutível. Mas Jesus também quer nos trazer um outro ensino. Se por uma parte Deus nos ama, por outra parte nós temos a tendência de rejeitar o amor de Deus. Nós temos essa tendência. A ovelha se desgarrou, a moeda se perdeu, o filho saiu de casa. Está falando da gente. O Deus fez o homem puro, cada um se envolveu por várias injustiças. Todos nós andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. E aqui o Senhor está dizendo que o homem cometeu 2 males. Qual foi o primeiro? Deus fala, a mim me deixaram manancial de águas, águas puras, cristalinas, águas refrigeradoras. Mas ele fala do segundo mal. O segundo mal foi, além de deixarem a mim, cavaram para si cisternas rotas, cisternas que não retêm água. Quem já morou em zona rural, quem já precisou cavar um poço, sabe mais ou menos o que isso quer dizer. Cisternas rotas são aquelas cisternas rachadas. O sol racha. E aí você quer água, você tem que cavar ali naquela cisterna, no barro. Aí conforme você vai cavando, você percebe umidade. Só que aquelas cisternas rotas, a água que sai é água barrenta, lama. Não refrigera a alma. Meu querido, o que Deus está dizendo, o que a palavra do Senhor está nos mostrando, é que o homem, rejeitando o amor de Deus, o homem acaba vivendo uma vida vazia. E aqui vai nos mostrar a terceira verdade. Terceira verdade que nós vamos entrar agora. Qual é a primeira? Deus nos ama. Isso é indiscutível. Deus nos ama ainda que sejamos miseráveis pecadores. Segunda verdade, ainda que Deus nos ame, há uma tendência em nosso coração de nos afastarmos de Deus. A terceira verdade é que nós precisamos desesperadamente do amor de Deus. Veja bem, meu querido, quando você sabe que uma pessoa ama outra, você acha bonito o fato de quem ama. Mas a palavra do Senhor quer nos mostrar que o amor de Deus não é apenas algo que nos faz bem. O amor de Deus é algo que nós precisamos desesperadamente. Nós precisamos desfrutar do amor de Deus. Não é apenas bom que Deus te ame, é necessário que Deus te ame para que você possa desfrutar das maravilhas de Deus na sua vida. Veja só o que a palavra do Senhor vai nos levar a perceber. Se aquela ovelha desgarrada não desfrutasse do amor de Deus, aquela ovelha pereceria. Pereceria pela fome que existe no deserto. Pereceria pelos perigos que o deserto traz. Perigo de lobo, perigo de leão, perigo de ursos. Veja só, aquela ovelha, fora do aprisco do pastor, ela precisava desesperadamente que o pastor fosse ao seu encontro. Meu querido amigo, nós precisamos ser encontrados pelo amor de Deus. Nós precisamos que o amor de Deus nos acolha. Não é apenas que o amor de Deus é bom, é que nós precisamos desse amor.
No caso da moeda perdida, moeda é um ser inanimado. Eu só posso dizer que a moeda perdida, se não fosse a procura da mulher, continuaria perdida. Mas pense então no filho pródigo. O que aconteceu com o filho pródigo quando ele saiu da proteção do amor do seu pai? A palavra de Deus fala que o filho pródigo, quando saiu de casa, ele consumiu todos os seus bens vivendo dissolutamente. A expressão dissoluta quer dizer irresponsável. Consumiu todos os seus bens vivendo de forma irresponsável. E aí a Bíblia vai dizer que veio fome sobre a terra. E aquele jovem que não tinha mais nada, tendo fome sobre a terra, o jovem começou a precisar trabalhar. E como ninguém lhe dava emprego, o texto fala que ele precisou trabalhar com porcos. Veja bem, o jovem que foi criado com tudo do bom e tudo do melhor, porque ele saiu da casa do pai, porque ele rejeitou o amor de Deus, e é da natureza do homem rejeitar o amor de Deus, ele agora precisa trabalhar com porcos. E o texto vai dizer que a fome dele era tanta, que ele queria comer a comida do porco. Meu querido, o que é comida de porco? Ele queria comer isso, queria comer lavagem. Mas sabe o que é o fundo do poço? Não é apenas o fato dele querer comer a comida do porco, é que o texto fala que nem a comida do porco davam a ele. O texto diz que ele queria comer a comida do porco, mas negavam a comida do porco a ele. Sabe o que isso quer dizer? Eram as pessoas dizendo: o porco é mais importante do que você. Percebe o que é o homem sem o amor de Deus? Meu querido, percebe o que é viver uma vida sem Deus? Hoje de manhã, na mensagem que foi pregada, foi citado um texto que está também em Eclesiastes, que diz que ainda que o homem pecador faça o mal 100 vezes e tudo lhe vá bem, uma coisa o pregador sabia, que aquele que teme ao Senhor, esse sim seria bem-sucedido. Nós vivemos numa sociedade onde a vida ímpia, ela é elogiada, onde a vida dos ímpios, ela é exaltada. Mas, meu querido, eu quero lhe falar que os ímpios são infelizes. Vamos entender o que é ímpio. Im é um advérbio de negação. Pio fala de piedade. Então, o ímpio é aquele que vive sem o temor de Deus. As pessoas que vivem sem o temor de Deus, elas são infelizes. Mal sabem elas que no que elas acham que as estão fazendo felizes, nada mais é do que comida de porco. Nós precisamos desfrutar o amor de Deus. Eu deixei o texto aí em Jeremias 2, porque tem um verso que eu gostaria que você pensasse nele agora. Versículo 13, fala os 2 males que o povo cometeu. A mim me deixaram, diz o Senhor, manancial de águas vivas. Segundo mal, cavaram cisternas rotas. Mas olha o verso 19. Observe o verso 19. O verso 19, ele diz assim: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Meus queridos, veja o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Depois de falar que o povo cometeu 2 males por terem deixado o Senhor, o texto está dizendo que Deus chega até o povo e fala: olha, a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é teres deixado o Senhor e não teres o meu temor contigo. Meus queridos, eu gostaria que nós entendêssemos isso. Nós precisamos desfrutar do amor de Deus. Não é apenas bom que Deus nos ame, é imprescindível que nós desfrutemos deste amor. Porque vivermos sem o amor de Deus é algo terrível. Aquele jovem que saiu da casa do pai, aquele jovem que começou a gastar tudo dissolutamente, em alguns momentos de sua vida, ele achava que era feliz.
Ele achava que estava vivendo toda a plenitude da sua existência. Só que com o passar do tempo, se cumpriu esse verso na vida dele: a tua malícia te castigará. Aquele jovem agora está se vendo castigado, não porque Deus estava com uma vara castigando ele, foram as próprias decisões dele que o estavam castigando. As tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixar-lhes o Senhor dos Exércitos. Meus queridos, aquele jovem agora estava querendo comer comida de porco. É o fundo do poço, o fato de que nem comida de porco davam a ele. Qual é o fundo do poço? O fundo do poço é escolher viver longe do amor de Deus. Isso daqui Jesus está colocando diante de nós para nos levar a entender o seguinte: Deus nos ama, é indiscutível. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus nos ama. Meu querido, você pode ter certeza, Deus tem um amor tremendo por você. Deus te ama de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele queira não pereça, mas tenha vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Jesus quer nos ensinar mais. Jesus quer nos dizer que há na nossa natureza, há uma tendência no nosso coração de nos afastarmos de Deus. Que fique claro o que aconteceu com a ovelha, se desgarrou. O que aconteceu com a moeda, foi perdida. O que aconteceu com o filho? Escolheu sair da casa do pai. Mas Jesus quer nos levar a entender essa terceira lição. Precisamos desfrutar do amor de Deus. E eu gostaria então de chegar na quarta e última lição. O filho pródigo, quando ele estava querendo comer comida de porco e ninguém lhe dava, o texto fala que ele caindo em si, Lucas 15 vai dizer, ele caindo em si, disse consigo: quantos trabalhadores têm pão com fartura na casa de meu pai, mas eu aqui padeço de fome. Então olha o que o filho pródigo está considerando: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão com fartura, mas eu aqui padeço de fome. Aquele jovem, ele está refletindo, e na sua reflexão, ele está demonstrando duas atitudes: arrependimento e fé. Ele está se arrependendo de ter saído da casa do pai. Puxa, na casa do pai eu era feliz e não valorizei. Meu querido, nós desfrutamos do amor de Deus mediante duas atitudes: arrependimento de pecados. Não é bom viver longe de Deus. Percebe o que é o arrependimento? Não é bom viver longe do amor de Deus. É o que esse texto falou. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é não teres o Senhor dos Exércitos na sua vida. É arrependimento. Aquele filho pródigo está dizendo: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Meu querido, o homem só pode desfrutar do amor de Deus quando ele se arrepende dos seus pecados. Jesus, ele quer encerrar esse ciclo de parábolas dizendo que Deus nos ama, mas que nós precisamos tomar uma atitude acerca do amor de Deus. Precisamos nos arrepender. O jovem está refletindo e ele está dizendo: eu tomei a decisão errada quando eu saí da casa de meu pai. E mediante o arrependimento, ele mostra uma segunda atitude. Ele mostra a fé. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele está confiando que ele pode voltar ao Senhor. Ele está confiando que o amor do seu pai vai aceitá-lo de volta. Meu querido, o homem desfruta do amor de Deus quando ele se arrepende dos seus pecados e quando ele crê no amor de Deus. Você precisa confiar que Deus te ama. Você precisa confiar que você precisa desse amor. Você precisa se voltar para Deus por meio de Jesus Cristo. Como é que a parábola termina então? Aquele jovem se levanta e ele vai em direção ao pai.
E o texto fala que o pai, quando o viu ao longe, o pai ao longe então olhou para o jovem. E o texto fala que o pai saiu correndo ao encontro do jovem. Quando os dois estão juntos, o jovem começa o seu discurso planejado: pai, pequei contra o céu. E o pai encerra ali o discurso, abraça o jovem, beija o jovem e faz uma festa para receber o jovem de novo em sua casa. Meus queridos, sabe o que isso quer dizer? Que o gatilho que dispara o amor de Deus sobre a sua vida é o fato do jovem ter se levantado e ido ao encontro do pai. Porque quando ele foi ao encontro do pai, o pai veio ao encontro dele. Percebe, meu querido, o que vai disparar o amor de Deus sobre a sua vida? É o fato de você se levantar e ir ao Senhor. Ir ao Senhor com arrependimento de pecados. Ir ao Senhor com fé sincera no amor de Deus sobre a sua vida. Meu querido amigo, entenda o que a palavra do Senhor está dizendo. Deus te ama. Deus te ama. Ainda que no seu coração você tenha escolhido viver longe dele, Deus te ama. Viver longe do amor de Deus não é bom. Faz mal ao homem. As tuas malícias te castigarão. As tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor dos Exércitos, não teres o meu temor contigo. Não é bom viver longe do amor de Deus. Jesus quer nos dizer que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quantos trabalhadores têm pão com fartura na casa do meu Pai? Quando nós cremos e nos voltamos ao Senhor, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. O Senhor se volta para nós, vem ao nosso encontro e nós então passamos a desfrutar das maravilhas do amor de Deus. Em nome de Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade que a palavra do Senhor nos dá, creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados e que o amor de Deus venha sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe. Gostaria agora de convidar a todos para curvarem suas cabeças. Eu gostaria que cada um aqui refletisse no que acabou de ouvir. Meu querido, a palavra do Senhor diz que Deus nos ama, ainda que os outros e nem nós mesmos consigamos entender este amor. Ele nos ama intensamente. A palavra do Senhor nos diz que nós, no nosso pecado, temos a tendência de fugir a este amor. E nós vivemos a triste realidade de lidar com porcos, com comida de porcos. Mas se nós realmente nos arrependermos, se nós crermos, se nós nos voltarmos ao Senhor, seremos aceitos por Ele, desfrutaremos das maravilhas do seu amor. Eu quero te convidar a crer, eu quero te convidar a se arrepender dos seus pecados, eu quero te convidar a desfrutar do amor de Deus na sua vida. Creia em Jesus. Eu quero orar por você neste momento. Aqueles que estiverem tomando uma decisão sincera de se voltarem a Deus com fé e arrependimento, para desfrutarem do amor do Senhor, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Há alguém aqui entre nós? Pastor, neste momento eu quero crer, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Há alguém entre nós? Levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você, agradecer a Deus pela sua vida. Há alguém entre nós? Nós não queremos fazer deste momento um momento de apelo emocional, mas não podemos terminar o culto sem apelar ao seu coração, sem apelar à sua alma. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus para desfrutar do amor de Deus. Há alguém entre nós? Levante uma de suas mãos. Não vamos adiante no apelo. Quero convidar o pastor Infante para orar, encerrando o culto. Pai, agradecemos o Senhor por tudo que aconteceu aqui. Bendito seja o nome do Senhor. E te agradecemos, Pai, porque nós estávamos perdidos. Nós éramos ímpios e ainda continuamos pecadores. Só que agradecemos porque o sangue de Jesus Cristo está nos purificando e pelo Teu Espírito Santo estamos sendo aperfeiçoados
à semelhança de Cristo. E então, naquele dia, quando chegarmos, ou pelo arrebatamento, ou pela subida da carruagem, então seremos perfeitos, como Ele é perfeito. Que Tu nos guarde de todo mal, consola essa família que está chorando a dor da saudade da sua matriarca. Que a consolação do Espírito esteja sobre todos esses corações. Nós oramos pedindo-Te por uma semana de paz, em nome de Jesus e para a Sua glória. Amém.